Olá pessoal, estamos começando com conjuntos numéricos e como tudo começou foi falando a respeito de conjuntos números naturais, que ajudou muita gente para aprendermos conjuntos números naturais, obviamente, foi Tyson. Tyson está aqui novamente com a gente, mas dessa vez a gente vai trabalhar com uma matemática mais profunda, que são os axiomas de Peano. Então, vamos dar seguimento a isso. Os axiomas de Peano, ou também chamados de postulados de Peano, eles datam lá de 1889, justamente com Giuseppe Peano, italiano, e vocês podem perceber que, em relação à história da criação dos números naturais, esses axiomas surgem muito depois. Em matemática é muito normal a gente trabalhar com as propriedades. A propriedade reflexiva, simétrica, transitiva, fechamento, não vale nenhuma propriedade muito misteriosa nem difícil. Mas a gente vai fazer um questionamento só aqui a respeito do zero. Que o zero, para vocês, ele vai constar no conjunto dos números naturais. Lembro que o zero foi colocado depois. Né? O zero sempre foi polêmico e sempre vai continuar sendo polêmico. Mas temos aí algumas propriedades. A reflexiva, que diz que um x sempre será igual a x. A simétrica, que se x é igual a y, significa que y também é igual a x. A transitiva diz assim, olha, se o número x é igual ao y e o y é igual a um z, significa que o x será igual a z. E uma outra propriedade bem interessante do conjunto dos números naturais diz que para todos os números a e b, se ele for natural e a for igual a b, então b também será um número natural. Informalmente, os postulados de Peano dizem o seguinte, que existe um primeiro número e este número não é sucessor de nenhum outro. Como a gente está vendo aí no conjunto, aparece o número 1 e ele é o primeiro número da série da gente. Logo depois, tem um segundo teorema, um segundo postulado que diz assim, ó, cada número possui um único antecessor e um único antecessor e um único sucessor. Isso quer dizer que, se eu tenho o número n, obviamente que eu vou ter um antecessor a ele, que é o n menos 1, e eu vou ter um sucessor a ele, que é o n mais 1. Ainda informalmente, sabe-se que dentro desse conjunto não existem números intrusos. Por exemplo, o número Q, o número 1,7, eles não ficam soltos dentro do conjunto. Bem como não existem panelinhas, números que formam um círculo entre si. O 7, 8 e 9 poderiam estar formando um círculo, mas isso nos postulados de Peano não é permitido, porque o 7 é sucessor do 8, o 8 é sucessor do 9 e quem sucede o 9 é o 10. E não ele chamar novamente o número 7. Matematicamente falando, aí a linguagem fica um pouco mais difícil. Mas se você entendeu a primeira parte sobre a definição informal do que estava acontecendo, então está valendo. Mas ficam assim os postulados. 1 é o primeiro número, é um número. Se A é um número, o sucessor de A também é um número. O primeiro, que é o número 1, não é sucessor de número algum. Dois números cujos sucessores são iguais, significa que eles têm que ser iguais. E se um conjunto S de números contém o 1 e também contém o sucessor de todo número de S,
Então, todo número está em S. Na verdade, é a mesma coisa que a gente viu, ou seja, tem-se um início, depois você pode escolher qualquer número, e qualquer número vai ter um antecessor e um sucessor. Basicamente é isso. Mas aí vem uma coisa muito interessante para misturar o primeiro assunto que a gente viu, que é o assunto de lógica. E no assunto de lógica diz o seguinte, é aquele caso do se então. Primeiro item, a gente verifica a veracidade para o primeiro número da série, que no nosso caso é o número 1. Depois, a gente supõe ser verdade para um número qualquer, que a gente está chamando de n. Agora veja, pela condicional, se então, se existe a proposição P, então vale a proposição Q. Repare que basta a gente garantir que a proposição Q é verdadeira para que a gente chegue à conclusão do que queremos demonstrar. Por que isso? Porque seja P verdadeiro ou seja P falso, a proposição vai continuar sendo verdadeira. Vou lembrar aquela história do pássaro. Lembra, o pássaro canta, logo está vivo. Ora, o pássaro está vivo tem que ser verdade para ele cantar. E o pássaro estar vivo também gera a possibilidade dele não cantar. Então não importa a proposição P ser verdadeira ou falsa. Importa que a proposição Q tem que ser verdadeira. Então, olha a conclusão que a gente chega. Nós vamos tentar provar que se vale para N, então vale para N mais 1. É muito lindo essa parte da matemática, que vai misturar uma parte algébrica com toda a parte lógica que nós estudamos. Demonstração muito importante e que a gente chama de princípio da indução finita. A gente vai ver um exemplo, vou deixar um exemplo para vocês no final da aula. Por exemplo, na verdade, contra-exemplo. Um carinha chamado Mersenne, ele bolou esta fórmula para os números primos. E essa fórmula perdurou durante muito tempo. Ele colocou assim, ó, o número de Mersenne é igual a 2 elevado a um n, onde esse n é um número primo, menos 1. Vamos ver o que acontece. Se o n for 2, vamos ficar com 2 ao quadrado menos 1. Opa, legal, deu 3 e 3 é número primo. Vamos pegar o 3. 2 elevado ao cubo é 8. Menos 1 é 7. Opa, legal, número primo. Vamos pegar o 5, próximo número primo. 2 elevado a 5 dá 32. Menos 1 dá 31. E novamente dá certo, pois 31 também é número primo. E isso se sucedeu para o 7, para o 11, para o 13, para o 17 e assim por diante. Ora, isso ficou inclusive como sendo verdade. E só depois se descobriu que isso iria falhar. Isso vai falhar para n igual a 11. Mas olha o que acontece. Nem todo número de Mersenne é primo. Assim como nem todo número primo é de Mersenne. Ou seja, ele não é chamado por nenhum e nem sempre ele chama um número primo. Então, uma fórmula como essa foi dada como verdadeira porque na época não se conhecia o princípio da indução finita. Em matemática, a gente pode provar para o primeiro, pode provar para o segundo, pode provar para o terceiro, pode provar para o quarto, experimentando, e se for experimentado, não vale para a eternidade, não vale para um número muito grande, não vale para todos os números que existem. Então, o que a gente precisa se preocupar agora?
entender que, pelo princípio da indução finita, nós vamos conseguir provar isso para todos os números, e não apenas para um ou para dois números. Lembrem, demonstração matemática tem que valer para todo o universo, para todo o seu conjunto dos números. Ficou em aberto na matemática. Em 1999, alguém prometeu um prêmio de $250 mil para quem conseguisse encontrar um número primo com 1 bilhão de casas, 1 bilhão de dígitos. Esse desafio ainda está aberto, não se tem esse número até hoje. Aí vem a pergunta, será que existem infinitos números primos de Mersenne? Será que existe uma fórmula para números primos? Repare que números primos é uma coisa bastante complicada. Mas vamos em frente. Olha o que eu vou deixar para vocês. Baseado no princípio da indução finita, prove que a soma dos n primeiros números ímpares é igual ao n elevado ao quadrado. Para você começar a tentar provar algo desse tipo, você precisa provar para o 1, que é o primeiro número, vai precisar provar para o n, que é um número qualquer dentro do conjunto, e vai tentar provar para o n mais 1. Se a prova for válida para os 3 casos, significa que você acabou de demonstrar que a soma dos n primeiros números primos é igual a n elevado ao quadrado. Paramos por aí. Boa sorte na demonstração.